Olá, turma! Estamos de volta com mais uma unidade, a unidade 2 aqui, Educação e Direitos Humanos no Contexto Brasileiro, dentro da nossa disciplina de Educação e Direitos Humanos, da licenciatura em Geografia, oferecida pela Universidade Aberta do Brasil. Bom, como eu disse aqui, vamos seguir para a unidade 2, né? Já passamos um pouco lá na unidade 1 sobre a questão da introdução e a contextualização, né? Trazendo para o debate direitos humanos, educação, né, fazendo essa categorização, né, e perpassamos lá por alguns documentos muito importantes, dentre eles a DUDH, né, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá eu queria só retomar um ponto que ficou faltando deixar um pouquinho mais claro, que foi sobre a questão dos direitos da terceira geração, né, como eu mencionei lá na unidade 1, a DUDH ela tratou somente dos direitos de primeira e segunda geração, né? Os direitos de terceira geração, que envolve lá aquela categoria da fraternidade, né? Estão relacionados a direitos como meio ambiente, comunicação, liberdade de informação, qualidade de vida, patrimônio comum da humanidade, desenvolvimento, liberdade de informação, enfim, esses direitos, né, chamados de terceira geração, eles não foram enfatizados lá na DUDH, certo? Eles foram apenas mencionados, inclusive, como um lema, né, como a gente costuma falar, mas eles não foram, assim, explicitados. Eu só queria retomar esse ponto, porque lá na unidade 1 ficou faltando eu finalizar dizendo quais eram os direitos de terceira geração, e aí eu quis fazer logo aqui no início da unidade 2. Avançando, né, aqui para a nossa unidade, quais temas nós iremos debater aqui? O Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, e eu vou explicar por que 3, tá? O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e as Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos. Aqui a gente pode dizer que a gente está dentro da política de educação em direitos humanos no contexto brasileiro. Existem outros documentos? Existem, mas esses aqui são os principais e os que fazem todo o direcionamento da política, do currículo, das diretrizes, enfim, da metodologia dentro do processo de ensino e aprendizagem em diferentes instituições e espaços. Bom, vamos iniciar então pelo Programa Nacional de Direitos Humanos, certo? O que é o PNDH3? Bom, o PNDH3, ele é aprovado, né, conforme o Decreto 7.037 de 21 de dezembro de 2009, e ele tem sua primeira edição, na verdade, em 1996. Eu botei o decreto aqui porque ele já é a versão 3, que é a atual, mas vale lembrar que, antes da gente chegar nesse decreto, que é o que temos hoje do PNDH3, nós tivemos outras versões, né? E a principal missão, né, digamos assim, do programa é nortear as medidas governamentais em prol da defesa dos direitos humanos no Brasil. Partindo dessa ideia, inclusive, a gente vai analisar alguns detalhes desse plano, né, para observar, inclusive, algumas consequências, né, como que a gente pode estar refletindo sobre a efetividade ou não desse plano. Bom, como é que vai surgir, então, o PNDH, né? Que aí eu nem botei o 3, porque o 3 é a versão atual. Ele vai surgir baseado em quê? Em programas, né? Especialmente a Declaração e Programa de Ação de Conferência Mundial de Viena, de 1993, organizada também pela ONU, tá? Que instou os estados a concatenar os esforços rumo à implementação de todas as espécies de direitos humanos, né? A Conferência Mundial dos Direitos Humanos de Viena, entre outras coisas, tratou também do dever dos estados de adotarem planos nacionais de direitos humanos. É daí que vem surgindo. Observem que, na verdade, embora eu não tenha citado, mas a fonte de Viena vem lá da DUDH, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? E depois disso, outras declarações foram realizadas, outras conferências foram realizadas. E a de Viena ganhou muita importância por conta disso também. Porque foi nela que ficou especificado que os estados, né, nação, deveriam, então, constituir planos nacionais de direitos humanos. E qual a importância, então, de um plano, né, desse nível? O PNDH ele possui um papel principal, que é a tutela dos direitos humanos
especialmente aqui no contexto brasileiro, né? O objetivo dele é de que direcionar essas ações governamentais, como, por exemplo, elaboração de projetos de lei, criação de programas sociais, sempre em prol dos direitos humanos. Os direitos humanos sempre estão na ênfase. Entretanto, a gente precisa chamar atenção para isso, né? O PNDH ele não possui força obrigatória, como se fosse uma lei, né? Porque, na verdade, não é isso que ele é. Ele trata-se, né, de uma verdade, de um decreto mesmo oriundo da Presidência da República. Então, é importante dizermos isso, que, embora documentos como a Declaração de Viena recomende planos nacionais de direitos humanos, o PNDH, ele não é obrigatório, certo? Porque ele não é lei, ele é instituído por um decreto, mas ele não é uma lei, portanto, ele não é obrigatório. Nem por isso diminui sua importância, tá? Ainda no percurso histórico desse programa, o que a gente pode dizer? O primeiro PNDH, ele foi de 1996, ainda na gestão, né, na presidência do Fernando Henrique Cardoso. O segundo já foi também no final do mandato de Fernando Henrique, e aí quem, de certa forma, tocou o plano foi já a gestão Lula, e o de 2009 também já na gestão Lula. E é importante dizer também, gente, que de lá para cá não houve nenhum outro PNDH para o Brasil. Então, estamos ainda vivenciando o PNDH3 de 2009 até hoje, então assim, a gente já está com uma defasagem bastante longa e muito provavelmente alguns pontos desse programa já deveriam ser revistos. Como eu disse, né, teve 3 versões, a primeira em 96, a segunda em 2002, a mais recente em 2009, e em cada plano a gente tem um foco específico de determinados direitos. Lembram que lá na DUDH a gente fala sobre direitos políticos, direitos civis, né, direitos sociais, direito de primeira, segunda, terceira geração, enfim. O programa também vai trazer foco específico de alguns direitos, né, mas o fato é que, na verdade, sempre vai ter um objetivo comum, que é o de aprimorar a proteção, né, de todos eles. Então, lá na versão 1, né, do PNDH1, o que a gente vai ter? Também adveio de decreto, né, 1904 de 96, possuía como um dos objetivos realizar o levantamento sobre direitos humanos no Brasil. Perceba, realizar levantamento, tá? E com isso, o que esse programa tinha em vista? Verificar se realmente os direitos estavam sendo respeitados adequadamente, avaliar situações de descumprimento, desenvolver medidas para aprimorar a legislação brasileira, enfim, ainda sobre circunstâncias correlatas. O direito em foco aqui, né, na perspectiva do PNDH1, era referente aos direitos civis. E aí vocês vão fazer o exercício, né, o esforço de retornar a DUDH para se lembrarem quais eram esses direitos civis. Mas eu só sintetizei aqui como aqueles de ir e vir, permanecer, né, direito de propriedade, liberdade, expressão, enfim. Essa era a ênfase do PNDH1, tá certo? No PNDH2, também, né, instituído por decreto, né, aqui o decreto 4.229, né, quando o Brasil ainda era governado pelo FHC, por isso que eu falei para vocês que era no final do mandato dele, né, ao contrário do programa anterior, né, da edição de 2002, teve aqui na edição de 2002, perdão, a ênfase já foi chamada nos direitos sociais, enquanto no outro era direitos civis, aqui a gente já teve direitos sociais, sem contudo negligenciar os outros, né? Apenas a gente fala da ênfase que o programa deu naquele momento. Então a gente teve aqui, eu tirei o próprio artigo da Constituição porque fala bem o que são esses direitos sociais. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, enfim, esses direitos relacionados aos direitos sociais e que vocês também devem se lembrar a qual geração eles estão vinculados baseado na DUDH. Aí nós temos o PNDH3, que é o atual programa, né, vigente. Nós temos ele, que é o 7.037 de 2009, está estruturado em eixos orientadores e, por esse motivo, ele pode ser visto como um possuidor de objetivos mais concretos em prol da sociedade brasileira. Eu chamo a atenção para uma situação em que ocorreu, né, com esse programa, que foi assim, ele tratou de alguns temas bastante sensíveis, inclusive na época, né? Hoje ainda, mas na época muito mais. E um deles, eu ressalto aqui, né, foi o de apoiar, isso estava lá instituído no programa, no PNDH3, tá? Com base nesse decreto aqui, né, de 2009, 7.037 de 2009,
que era o de apoiar a aprovação do projeto de lei que descriminalizava, né, que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus corpos. Bom, isso aí já é um debate hoje muito atual, mas em 2009 isso gerou uma polêmica absurdamente gigante. E aí vários movimentos religiosos, outros movimentos, foram muito contra, né, e se impuseram contra esse programa. E aí, em 2010, o decreto 7.177 editou o PNDH3, né, e fez uma alteração para não ficar exatamente com esse texto. O texto ficou considerar o aborto como tema de saúde pública com a garantia do acesso aos serviços de saúde. Percebam que houve uma ligeira mudança aí na Constituição mesmo do que iria tratar sobre isso, né? Para que não houvesse aquele choque do debate. Com toda certeza ainda era um debate polêmico, mas pelo menos não estava tão explicitado como estava no primeiro decreto. Entrando na estrutura do programa, ele é um documento que está dividido em tópicos e subtópicos, e aí vocês inclusive vão perceber que ao verem o programa, ele em termos de artigo, de resolução, né, de lei, né, de legislação, ele é pequeno. Porém, ele é extremamente denso porque ele é constituído por esses tópicos e subtópicos. Então, vamos lá. Ele é um programa que tem 6 eixos orientadores, 25 diretrizes, 82 objetivos estratégicos e 521 ações programáticas. Eu coloquei nessa pirâmide, e por mais que seja um pouco injusto dizer isso, vamos dizer assim, seria o mais adequado no momento, né, para poder explicar para vocês a questão de como está a estrutura desse programa. Vamos imaginar que quanto mais em cima, mais importante em nível assim do que vocês precisam saber. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém consegue na vida decorar 521 ações programáticas, certo? Nem mesmo 82 objetivos estratégicos e até mesmo 25 diretrizes. Ninguém vai conseguir, é humanamente impossível, né? Então, assim, o que é mais importante? Vocês saberem pelo menos quais são os eixos desses programas e qual a ênfase cada eixo trata, certo? Isso é o mais importante. As diretrizes são importantes? São, porque cada eixo está vinculado a uma diretriz. Então, por exemplo, eixo 1 pode ter 2 diretrizes, 3 diretrizes ou 4 diretrizes e assim por diante. E cada diretriz tem objetivos estratégicos e cada objetivo estratégico tem ações programáticas. Então, percebam que realmente é uma interconexão entre cada componente aqui da estrutura do PNDH3, tá? Quando falamos dos eixos, vamos citar os 6, né, que é como eles são compostos. Eixo 1, interação democrática entre Estado e sociedade civil. E aí, observem que eu coloquei de um lado eixos e do outro lado eu coloquei a ênfase que cada eixo tem, tá bom? Não se trata de diretrizes, não se trata lá de ações programáticas nem de objetivos. É a ênfase que o eixo está dando, certo? Ok. Na interação democrática entre Estado e sociedade civil, que compõe o eixo 1, tá? A ênfase é a sociedade influenciando a tomada de decisão do Estado mesmo, tá? Em síntese, a participação popular. Então, quando o programa está estruturado nesse eixo, ele está querendo dizer que a participação popular é importante e é necessária para que haja essa interação democrática. No eixo 2 é colocado desenvolvimento e direitos humanos. E aqui a ênfase é dada em desenvolvimento com liberdade e sustentável. Por que ele vai fazer? Eu até marquei sustentável aqui. Né? Porque aqui o desenvolvimento a que ele se refere é um desenvolvimento sustentável. É o cidadão como protagonista do desenvolvimento sustentável. Porque desde a DUDH, né, que a gente, apesar de não ter tratado da terceira geração, mas já se falava, já se propunha sobre a questão de meio ambiente e sustentabilidade. Então, no mundo hoje, não é possível mais falar em direitos humanos sem se pensar no equilíbrio entre essas duas questões, né? Meio ambiente e sustentabilidade. Então, a ênfase é dada nesse sentido aqui, tá bom? No eixo 3, temos universalizar direitos em um contexto de desigualdades. E esse eixo, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque, veja só, universalizar direitos em um contexto de desigualdades. O que seria a ênfase disso aqui? Vários grupos em vários contextos de desigualdade.
Porque vamos lá, como é que eu vou universalizar direitos se vivemos em um contexto desigual? Isso aqui é um ponto que o programa trata justamente por isso, né? Porque nós precisamos pensar nessa desigualdade estruturante que nós temos, tá bom? Então, a ênfase aqui é nessa. O eixo 4, ele vai tratar de segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, porque, né, a ênfase aqui é que o direito ele é universal, indivisível e interdependente, garantindo cidadania plena a qualquer cidadão, tá bom? Sem distinção de raça, cor, credo, etnia, etc. Então, por isso que o eixo 4 tem essa ênfase. O eixo 5, que é um dos eixos que mais se relacionam assim, muito diretamente e profundamente conosco, é educação e cultura em direitos humanos, que trata de temas transversais em direitos humanos em todos os segmentos, da educação básica ao ensino superior. Ou seja, passa pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superior com pós-graduação, ou seja, os temas, o direitos humanos é visto como tema transversal. E o eixo 6, que vai tratar de direito à memória e à verdade, né? Inclusive, a gente precisa dar ênfase aqui ao período relacionado à ditadura, tá bom? Então, é necessário que a gente relembre não só esse caso, mas outros casos relacionados a grandes, digamos assim, catástrofes da humanidade, não é mesmo? Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, enfim. Casos de extrema violência que ocorreram no nosso mundo. Bom, finalizado ali o programa, a gente vai entrar num outro ponto, que é o plano. E aí é um amarradinho com o outro, tá? O programa é instituído, depois do programa a gente vai ter um plano, porque a gente precisa pensar nesse plano mais a nível mais específico, né? Lá a gente tem no programa dimensões generalizadas, né? E aqui no plano, que é o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, a gente vai começar a afunilar para realmente entrando na atuação cada vez mais das instituições educativas, né? Então, primeiro, o que é esse plano? Ele é lançado em 2003, está apoiado em documentos internacionais e nacionais, novamente, ele bebe lá da fonte da DUDH e dentre outros, Declaração de Viena, né? Inclusive o documento Educação para Todos, tá bom? Que foi realizado na reunião de Jontin, na Tailândia. Está apoiado em documentos internacionais e nacionais e é demarcando a inserção do Estado brasileiro na história de afirmação de direitos. Aqui a gente vai para a afirmação desses direitos. Para que vai servir esse plano, né? Ele é um importante mecanismo, né, para apontar o processo de implementação e monitoramento, de modo a efetivar a centralidade da educação de direitos humanos enquanto política pública, porque a gente precisa de um plano para entender como é que tá, como é que faz, né, para onde que deve ir, o que deve ser alterado, como deve ser feito. Por isso o plano é como se fosse mesmo um manual de como a gente vai realmente entender o monitoramento, a avaliação, o desenvolvimento da política, certo? É como se o programa, na verdade, ele fizesse um âmbito maior, né? Como eu disse para vocês, ele aborda a questão mais ampla. Aí o plano, ele especifica um pouco, inclusive com os processos de como vai ser feito mesmo. E aí a gente chega mais na frente nas diretrizes, que é o próximo item, que é quando a gente faz mesmo o processo de execução. Ainda dentro do nosso plano, o que nós vamos ter? Objetivos. Bom, o plano ele vai ter 13 objetivos. Eu não coloquei todos porque ficaria muito extenso aqui no slide, né? Mas eu enfatizei alguns aqui, como, por exemplo, o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática, o papel estratégico da educação em direitos humanos para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, avançar nas ações e propostas do Programa Nacional de Direitos Humanos, que é o PNDH3, né, que é o que temos agora, no que se refere a questões de educação e direitos humanos, orientar políticas educacionais, né, direcionadas para a constituição de uma cultura de direitos humanos e incentivar a criação e fortalecimento de instituições e organizações nacionais, estaduais, municipais, na perspectiva da educação em direitos humanos. O plano ele vai ter algumas linhas, digamos assim, gerais de ação. E quais são elas? Eu também não quis expor todas as características para que não ficasse pesado, tá? Então, eu vou apresentando e a gente vou discutindo um pouquinho elas com vocês. Na linha geral, o que a gente tem aqui do desenvolvimento normativo e institucional, o que seria isso?
na verdade, aí significa o aperfeiçoamento da legislação, né? O próprio nome já diz, desenvolvimento normativo, tá? É aperfeiçoar a legislação, incluir, por exemplo, a gente pode incluir direitos humanos na temática de conferências, né? Os eventos que ocorrem, né? A promoção desses eventos, além de fortalecimento de outras legislações que possam surgir em prol do desenvolvimento dos direitos humanos no contexto da educação. A segunda linha de ação é a produção de informação e conhecimento. Aqui também o próprio nome já sugere a disseminação dessa informação, né? Publicizar os mecanismos de proteção nacional e internacional dos direitos humanos. Então, é necessário. A terceira linha é a realização de parcerias e intercâmbios internacionais. Aqui também está bem explícito, é a cooperação internacional em direitos humanos, que pode ser feita, né, nacional e internacional, e é muito importante. A produção e divulgação, não é mesmo? De materiais, como uma outra linha de ação, que na verdade visa o quê? Fomentar a publicação, produção de recursos e materiais pedagógicos, não é mesmo? Incluindo, gente, só para que lembre isso daqui, incluindo a divulgação em braille, tá? Isso é muito importante. Outra linha de atuação é a formação e a capacitação profissional. Aqui também já nos envolve um pouquinho, né? Porque aqui está falando de formação inicial, formação continuada, ações atreladas ao tripé universitário, né? Que a gente conhece, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, essa é a linha de ação em que o plano também vai atuar. Gestão de programas. Tá? Estamos falando de quê? Criação de programas em parceria com as 3 esferas, né? Aqui deve envolver executivo, legislativo e judiciário. E é importante porque quando vocês forem olhar as áreas temáticas, vocês vão ver como essas 3 áreas elas super se combinam. E por fim, temos a linha geral de avaliação e monitoramento, que trata de quê? Dos mecanismos de avaliação e monitoramento, como o próprio nome já diz, né? Inclusive, o plano sugere que seja elaborado anualmente um relatório de implementação desse plano, para que realmente se perceba se seus objetivos estão sendo cumpridos, como estão sendo cumpridos e a que modo estão sendo cumpridos, né? E em que prazo também. Como eu disse, dentro do plano existem algumas áreas temáticas, né, de atuação, que é onde ele vai, digamos assim, efetivamente atuar. Então, nós vamos ter que, na verdade, embora pareçam poucas, né, a gente fala 5 áreas, mas, na verdade, isso compõe praticamente tudo, né? Porque, vamos lá, a gente está falando de educação básica, superior, formal, a educação dos profissionais do sistema de justiça e segurança e a educação em mídia. Quando a gente está falando aqui de áreas temáticas e aí falando da educação básica, o que a gente está falando aqui? A gente está falando da escola como espaço privilegiado, né? Então, é a escola que tem a missão, através do seu currículo, do projeto político-pedagógico, da gestão, da avaliação, dos seus profissionais. Então, é através desses agentes em que interdisciplinarmente, transversalmente, as propostas do plano elas devem se concentrar. Dentro do ensino superior, o que a gente vai ter? Bom, primeiro, reconhecer a universidade como criadora e disseminadora de conhecimento, né? Então, com isso, nós temos também o respaldo aqui da pesquisa, né, dentro das instituições. Então, fortalecer isso também. Na educação não formal, nós estamos falando de comunidades, movimentos sociais, organizações da sociedade civil. Então, também é importante que essas áreas temáticas, elas tenham eventos que reconheçam, né? Para que o debate ele seja assim bastante extenso, né, e multifacetado. A educação dos profissionais do sistema de justiça e segurança. E olha que interessante a gente ter que falar sobre isso, né? Porque aqui nessa área temática, a ênfase que a gente precisa ter é a capacitação como consolidação da democracia. E por que isso? Não preciso nem dizer para vocês o tanto de coisas, de barbáries que às vezes a gente vê através, principalmente do sistema judiciário, né? Do sistema de segurança, com relação às pessoas privadas de liberdade. Mas, enfim, isso é um debate à parte. Estou apenas mencionando do porquê a ênfase aqui na questão dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança, tá? E, por fim, a área temática educação e mídia, né? Tão importante como todas as outras, porque é ela que vai ser capaz de disseminar a cultura da paz, através, né, de veiculando campanhas, estimulando, né, a participação, enfim, disseminando mesmo a informação e a cultura da paz através da educação em direitos humanos. E assim a gente conclui também a etapa aqui do plano.
Por fim, não menos importante, nós chegamos às diretrizes nacionais de educação e direitos humanos, que são, que foram estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação através da Resolução 1 de 30 de maio de 2012. E aí, como vocês vão vendo também, uma evolução, Você tem um programa, que é de 2009, aí depois você vai para um plano, aí depois do plano você vem para as diretrizes, então você vai avançando, Bom, como eixo central, as diretrizes nacionais da educação e direitos humanos, elas são voltadas para os sistemas de ensino e suas instituições, Obviamente, ou seja, a gente aqui entra cada vez mais para esse segmento. Então, o que prevê? Uma educação em direitos humanos de forma transversal, inclusive para construir projetos político-pedagógicos, projetos pedagógicos de curso, quando a gente estiver falando de instituições superiores, enfim, material didático, processo de avaliação, entre outros. Os princípios fundamentais da educação em direitos humanos estão vinculados à educação em direitos humanos postulados lá na DUDH, que significa dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação. Enfim, esses são os princípios que fundamentam a educação em direitos humanos, Transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. As dimensões, são 5, que vão fazer com que essas diretrizes elas sejam implementadas. O que nós vamos destacar? Coloco até de vermelho aqui para vocês perceberem qual a ênfase de cada dimensão. A apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos. Então, aqui é importante reforçar as lutas históricas, os processos, como que se deram, os retrocessos, os avanços, 2, a afirmação de valores, atitudes e práticas que expressem o que? A cultura, o que nós queremos? A cultura da paz. Então, a cultura dos direitos humanos. É necessário a afirmação através da dimensão da cultura. A terceira dimensão, que trata da formação de uma consciência cidadã, É necessário que toda pessoa seja capaz, de se fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e político nesse conceito de consciência cidadã dos direitos humanos. Ainda temos o desenvolvimento de processos metodológicos, porque é importante que nós saibamos utilizar linguagens e materiais, de maneira contextualizada à temática. E 5, o fortalecimento de práticas individuais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção e proteção da defesa dos direitos humanos, bem como a reparação de diferentes formas de violação dos direitos. Por fim, dentro das diretrizes, nós temos a organização da educação, em direitos humanos na perspectiva do currículo. Isso aqui é bastante importante, Ela pode se dar de 3 formas. A primeira, pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos direitos humanos e tratados interdisciplinarmente. Isso aqui é como essas diretrizes elas vão entrar no currículo, Nas escolas principalmente. 2, através do conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo escolar. E 3, de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade, certo? Em síntese, gente, eu queria deixar aqui na unidade 2 registrado, que direitos humanos devem estar presentes na nossa praxis. E aí aqui a gente tem não só legislações, como todo um processo histórico que reforça isso. 2, a educação em direitos humanos vai sugerir uma abordagem interdisciplinar com várias áreas do conhecimento, psicologia, ciências sociais, direito e tantas outras, É possível conversar com todas essas áreas. E 3, a educação como construtora de uma cultura de direitos humanos. E isso aqui é o que mais nos afeta, que mais nos interliga, não é mesmo? Finalizada aqui a etapa 2. Tchau, tchau.